Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to English Live. Today, August 21st, 2020, from 10:30 to 11:20. This is Mio, your teacher. Bom dia, pessoal. Hoje, sejam todos bem-vindos à nossa live de inglês, aqui da terceira série. E hoje, como eu já tinha combinado com vocês, a gente vai continuar a série de interpretação de texto. Então, eu vou trazer para vocês alguns textos, e a gente vai lendo, revisando um pouquinho dos pontos gramaticais que nós já trabalhamos e compreendendo alguns outros textos, aproveitando para poder adquirir vocabulário novo, porque vocabulário a gente não aprende todos. A gente aprende, cada texto é um vocabulário diferente que a gente aprende. Então, a gente vai desenvolvendo isso também e aprendendo um pouquinho mais, porque cada texto que a gente lê, a gente desenvolve mais o nosso conhecimento. Por isso que é importante saber uma língua estrangeira, porque nem todos os textos que nós lemos em inglês, nós temos acesso em português. Ok? Então vamos lá. Essa aula está sendo filmada, quer dizer, gravada. Ok? Bom, o primeiro texto proposto aqui é um texto pequeno, né? Simples. Fala assim: Guess who I bumped into? Então, essa palavra bump significa bater, né? Por exemplo, quando um carro bate no outro, he bumped. Porque bump no carro é o para-choque. Então, dá a ideia de dar aquela trombada, né? De bater em alguém. Então, a pergunta do texto já começa assim: Guess who I bumped into? Então, adivinhe quem que eu esbarrei, vamos dizer assim, vamos traduzir assim. E vale a pena prestar atenção, porque o verbo bump, olha a preposição que ele pediu, into. Então, quando você bump into someone. Ok? Vamos lá. Tim wandered along the path thinking aloud. Então, Tim estava wandered along, ele estava andando, né, e pensando nas coisas ao longo do caminho e pensando assim: If I continue this diet, I should lose 20 pounds by the end of when boom, he bumped into another city dweller out for a day's walk in the park. Então ele bateu numa outra pessoa, né, enquanto ele caminhava no parque. Um transeunte, né, uma outra pessoa que estava caminhando também. E lembrando que ele usou a estrutura aqui do if clause, mas interessante que o if clause aqui ele usou, no if clause ele usou simple present e na segunda frase should lose, né? Então, deveria perder. Então, situação entendida, seguimos aqui. I'm terribly sorry. Então, porque está entre aspas, a gente sabe que é a fala da pessoa. I'm terribly sorry. He apologized. Ele se desculpou. I was so caught up in my thoughts, I didn't see you. He managed to stammer. Então, o Tim pede desculpa. E aí, quando ele fala assim, I was so caught up in my thoughts, I didn't see you. Alguma ideia para a tradução de caught up in my thoughts? Caught up, o verbo caught vem do presente catch. Significa pegar, né? Então, o que ele quis dizer quando ele fala I was so caught up in my thoughts? Alguém? Contributions? Vamos dizer assim, né? Eu estava apegado aos meus pensamentos. Numa tradução, a ideia é essa, mas numa tradução, se a gente fosse traduzir esse texto para poder produzir um livro, vamos dizer assim, o livro estava em inglês e a gente tem que fazer a tradução. Colocar apegado ficaria estranho, né? Eu estava apegado aos meus pensamentos.
I was so caught up in my thoughts, eu estava tão entretido com os meus pensamentos, eu estava tão no mundo da lua, poderia ser spaced, preso nos pensamentos, né? Daria essa ideia aí. Eu estava tão preso nisso, estava tão entretido aqui que eu nem vi você. He managed to stammer. O verbo stammer significa gaguejar, tá? Então ele falou isso tudo gaguejando, vamos dizer assim. Seguimos o texto. Smiling, Sheila responded, "It's okay, nothing's broken." No, really, I wasn't watching my step either. Or I wasn't watching my step either. Suddenly, they both stopped making excuses and stared at each other. Então, sorrindo, né? Sheila respondeu: "Tá bom, nothing's broken." O que ela quis dizer com esse nothing's broken? Alguém? A ideia é essa, pessoal. Nada quebrou, né? No sentido nada de parte física. Alguma ideia para esse apóstrofo essa? Alguém acha que é is? Alguém acha que é as? Que é has? Essa abreviação do apóstrofo é essa aqui. Nothing's broken. Is ou has? Is. Alguém acha que é has? Na verdade, na verdade tá em dúvida, né, Samuel? É isso mesmo. Bom, deixa que a gente vai trabalhar essa diferença lá na questão. Aí ela fala assim, nothing's broken. Mas a ideia a gente entendeu, não tem nada quebrado, né? No, really, I wasn't watching my step either. Então ela fala que não quebrou nada e que, na verdade, ela também não estava olhando para onde andava, né? Watch my step é onde ela estava pisando. Step vem de pisar, né? Então, I wasn't watching my step. Eu não estava olhando onde estava andando. Either ou either significa também. Ele é a mesma coisa que o to, com dois os, né? A mesma coisa que o to, só que ele é usado também para negativa. Então, eu não posso falar I wasn't watching my step to. Tem que falar I wasn't watching my step either. Ok? Suddenly, ou seja, de repente. Essa palavra suddenly seria de repentemente, né? Por causa do ly, advérbio. E ele vem da palavra sudden, né? Quem gosta de futebol, né, deve conhecer essa palavra do sudden death, que é a morte súbita. Morte súbita. Eu não sei se tem outros esportes também, mas ele é conhecido dessa forma. Suddenly they both, ambos stopped making excuses and stared at each other. Então ambos pararam de dar desculpas and stared at each other. O verbo stare, que é diferente do verbo stare, na verdade stare, o primeiro é isso que a gente está usando aqui. Esse stare significa escada, né? Então esse stare não é verbo, mas esse stare primeiro aqui é verbo. E significa o quê? Significa encarar. Então stare significa encarar. Então eles pararam de se desculpar e começaram a se encarar, a olhar fixamente um para o outro. Ok? Aí o Tim fala assim, Don't I know you from somewhere? Não te conheço de algum lugar? Inquired Tim why Sheila exclaimed. E ele inquiriu, né? Ou seja, perguntou a Sheila, que exclamou, você é Tim?
Jack's brother, o irmão do Jack, aren't you? Então, esse aqui é o tag question que a gente viu também, ó. Aren't you? Por que ele usou aren't you? Por causa do you are. You are Tim, Jack's brother, aren't you? Ok? Beleza. They both began to laugh as they had met each other the week before at a party that Jack had given. Então, ambos começaram a... O verbo laugh significa rir, tá? E se eu falar laughing out loud, significa rir muito alto. Por isso, que quando a gente vai fazer dar risadas e está digitando em inglês, a gente usa low, por causa do laughing out loud. Tá bom? Acredito que vocês já sabiam disso. Então eles começaram a rir enquanto se conheciam na semana passada numa festa que o Jack tinha dado, ó, had given. Still laughing, Tim suggested. Então, ainda naquele clima de risadas, né? O Tim sugeriu: Why don't we have a cup of tea and donut? Por que a gente não toma uma xícara de café e um donut? To which Sheila replied. Para qual pedido Sheila respondeu: I thought you wanted to continue your diet. Eu pensei que você quisesse continuar a sua dieta. They both were still laughing by the time they reached the Swimming Donut Café. Então, eles continuaram rindo até chegarem lá no Swimming Donut Café, que é o lugar onde eles iam fazer essa refeição, esse lanche. Ok? Bom, seguimos então. Vamos ver aqui o que nos reserva. Número 1. Why did Tim bump into Sheila? Então, por que, tradução da pergunta, né? Por que Tim, o verbo bater, no passado por causa do did, então por que Tim bateu, esbarrou na Sheila? He was on a diet, he wasn't paying attention, he was writing his thoughts down. He wasn't paying attention. Isso aí. Sorry, he wasn't paying attention. Que no texto, a gente viu a expressão he was caught up in my mind. I was caught up in my mind. Eu estava viajando aqui, né? Então, ele vai trazer essa expressão. He wasn't paying attention. He was writing his thoughts down significa que ele, como se ele tivesse assim, pensando, escrevendo alguma coisa, ou digitando, né? No celular, alguma coisa assim. O que não foi o que aconteceu. Número 2. Where do they live? In the park, in the countryside, in the city. In the city, né? Porque pelo contexto da conversa, pelas coisas que citam e pelo fato de eles irem tomar um café lá num café bar. 3. Whose fault was the incident? Então, de quem foi a culpa do incidente? Samuel falou que é do Tim, porque ele fala que estava lá distraído. Mas depois a Sheila fala alguma coisa, não fala? O que ela fala? No primeiro instante a gente vê que ela também fala assim, ela também não estava prestando atenção. Então, se a gente lê o texto assim, no começo, foi culpa dele. A gente vê que foi culpa dele que ele esbarrou, né? Até ela dar uma resposta. Aí na resposta dela, ela fala, eu também não estava prestando atenção. A gente não vai saber, porque ele disse por que ele fez, mas a gente não sabe se ela falou isso por educação ou se realmente ela não estava prestando atenção, né? Talvez se não tivesse, se tivesse prestando atenção, teria evitado, ajudado a evitar, né? Então, nesse caso aqui, it's not clear, ok? Where did they first meet? Onde é que eles se encontraram primeiro? Eu vou traduzir as perguntas só para a gente exercitar isso aqui. Where did they first meet? Onde eles se encontraram primeiro? Encontraram no passado por causa do auxiliar did. É Tim's brother's house, é isso? Isso aí. Então falou lá
Que na verdade eles tinham se esbarrado e depois se reconheceram porque tinham se encontrado na casa do Tim, do irmão do Tim, na verdade. O uso do caso possessivo aqui, ah, uso do caso possessivo duas vezes, Tim's brother's house, a casa do irmão do Tim, tá? Número 5, isso aí. Why was Tim's suggestions funny? Por que a sugestão do Tim era engraçada? A sugestão dele foi, na verdade, deles comerem alguma coisa, né? Então, foi considerado engraçada no texto, por quê? Porque he was supposedly on a diet. Porque supostamente ele estava de dieta. Aí como é que ele chama para tomar um tomar algo e comer um donut? Que aquilo é açúcar com força, né? Ok? Bom, alguma pergunta? Café com rosquinha. Alguma pergunta, pessoal? No questions? Good. Então vamos continuar aqui. Bem tranquilo hoje, né? A gente vai devagar aqui. Número 6. As he was walking down the path. Path é o caminho, né? As he was walking down the path, Tim said, if he. Agora eu preciso que vocês olhem as alternativas para poder completar aqui. A, B, C ou D. As he was walking down the path, Tim said if he, tarará, his diet, he, tarará, lose 20 pounds. Letra A. Bom, estão falando aqui a letra A. If he continues his diet, he should lose 20 pounds. Então, isso aí. Não pode ser a letra B porque está no passado, o verbo continue, né? Então, vai ficar continue, should. A letra B não pode ser. A letra C porque o continue não está na terceira pessoa como está na letra A. E na letra D porque está num contínuo que precisaria do to be para poder ser, né? Então, letra B. Alguém me explica isso? Alguém me explica por que a letra B não é a letra A? Tempo. Tu, 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 tu. Porque ele parou a dieta, porque na verdade, olha só o que acontece aqui, ó. As he was walking down the path, Tim, eu estou reportando. Estou reportando. Então, quando eu reporto do presente, ele reporta para o passado, né? Beleza, tranquilo, acontece. Mas cuidado, tá? Número 7. We bumped into each other. He apologized, saying he terribly sorry. Was, is. Ih, tem dois is aqui. E been. Alguém? Letra A, né? Was. Isso aí. Então, porque eu estou reportando. Ele se desculpou dizendo que sentia muito. Número 8. I told him it was okay. That nothing tarará, broken. Bom, letra D, could, não pode ser. Ou usamos letra A, mas espera aí, pode ser o had, a abreviação lá no texto é apóstrofo S. Se é apóstrofo S, não pode ser had, né?
E agora? Estamos no impasse, né? Bom, então vamos pensar numa coisa aqui. Lá no texto, quando ele fala assim, nothing, nothing's broken, e a gente perguntou lá se aquele apóstrofo S seria is ou has, na verdade, eu poderia dizer nothing is broken, nada está quebrado, certo? Is broken no sentido de passiva, né? Na passiva a gente usa essa ideia, nothing is broken. Ou poderia dizer também, nothing has broken, como nada se quebrou, usando o presente perfeito. Então eu poderia usar is ou has. Se a letra A fosse has, a resposta certa seria a letra C. Ambas estão corretas, o has e o was, né? Mas por causa do could aqui, eu não posso colocar isso. Então, a melhor resposta aqui, a melhor resposta é... Ele colocou aqui both are correct, porque was, eu posso colocar nothing was broken, nada estava quebrado, ou nada tinha quebrado. Porque se eu considerar o apóstrofo S como has, o passado vai ser had. Se eu considerar o apóstrofo S is, vai ser was. Então as duas estão corretas. Isso, tem três respostas corretas. E quando você fala ambas estão corretas, a gente ainda tem que saber que ambas é a letra A e B, não é B e D, tá? Beleza, vamos seguir. Número 9. Tim said he had been so caught up in tarará, thoughts that he tarará, me. Então, eu estou reportando aqui, ó. Tim said he had been. Então ele disse, I have I've been so caught up in my thoughts. Então, quando eu reporto, they said he had been so caught up. Então, quem é o sujeito? Não é ele? Então, se o sujeito é ele, eu vou usar his, my, her ou him. Já dá para eliminar algumas aqui, né? A gente pode eliminar o my, pode eliminar o her, que é usado para ela. Então ficamos com o his só, porque him significa ele, mas usado no final de frase. E aqui eu preciso de um possessivo, né? Então são os pensamentos dele. Ele diz que estava tão entretido nos pensamentos dele, his thoughts, that he hadn't seen me. Porque no texto, essa frase está no simple past. He didn't see me. Então a gente vai jogar para o passado do passado. He hadn't seen me. Troca o se por seen porque passa para o perfeito. Alguma pergunta aqui, pessoal? No? Ok. 10. He seemed embarrassed. Esse seem, que é o verbo ver, se é o verbo ver, né? Se é o verbo ver. Mas quando eu coloco seem, é o verbo parecer. Então ele parecia embaraçado em português, tá, gente? Essa palavra em espanhol é outra coisa, a gente sabe. Ele parecia embaraçado, parecia confuso, ou parecia... Sei qual outra palavra que a gente poderia usar aqui. Vírgula. So, quem está falando é a amiga que encontrou com ele. Ele parecia tão desconcertado, vamos dizer assim. So I added that. I added that. Então ela adicionou a frase. I added that. I hadn't been watching my step either. Então, ó, por essa frase aqui, a gente pode até perceber que, de repente, ela falou isso só para ele não ficar mais sem graça do que já estava. Olha só, hein?
Olha só. Beleza, pessoal? Vamos seguir. Bom, aqui eu trouxe um texto, vamos pelo menos ler esse texto, eu acho que é interessante. Ele fala aqui, ó, the hardest language. Então, ele usou aqui o grau superlativo, né? Vem do verbo hard, do verbo não, do adjetivo hard. Quando vira superlativo, ele acrescenta EST. Peço desculpas porque além de colocar EST, ele tem que colocar o the antes, né? Então, the hardest. Então, o mais difícil. Então, a língua mais difícil. Então, vamos lá. Eu vou ler o texto. Se alguém tiver dúvida de alguma coisa, me fala. Mas só para poder fluir melhor, ok? People often ask which is the most difficult language to learn. And it's not easy to answer because there are many factors to take into consideration. Então, muitas pessoas falam que tem línguas difíceis para aprender. E não é fácil responder porque tem muitos fatores que precisam ser levados em conta, levados em consideração, certo? Firstly, in a first language, the differences are unimportant as people learn their mother tongue naturally. So the questions of how hard a language is to learn is only relevant when learning a second language. Alguém pode explicar esse trecho? Alguém? Quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade, para não precisar digitar. Pelo que eu entendi, está falando que tem várias funções que fazem uma língua ser difícil. Sim. Isso depende muito da língua materna da pessoa. Então, de acordo com a língua materna dessa pessoa, que ela adquiriu no país dela, aprender uma segunda língua, dependendo de qual ela vai aprender, Isso. vai ser dificuldades diferentes. Isso aí. Por isso que fala que para nós seria mais fácil aprender espanhol, né? Porque língua latina e tal, e a gente tem muitas palavras, apesar de que os falsos cognatos complicam muito a vida da gente para poder aprender o espanhol. Não que não seja possível, lógico que é. Mas para nós seria muito mais fácil aprender espanhol do que inglês. Mas o contato que nós temos com o inglês através dos canais de TV, das músicas, toda essa influência que a língua inglesa tem no nosso país, acaba tirando um pouco dessa facilidade que seria para nós em aprender espanhol, né? Ou estarmos mais propensos a aprender espanhol para aprender inglês, por exemplo, né? Bom, isso aí, Samuel, muito bom. A native speaker of Spanish, for example, will find Portuguese much easier to learn than a native speaker of Chinese, for example, because Portuguese is very similar to Spanish, while Chinese is very different. So first language can affect learning a second language. Aí, ó, foi exatamente isso que a gente falou, né? O nativo de espanhol, ele vai achar o português mais fácil do que o nativo chinês, porque o português é mais similar ao espanhol, enquanto o chinês vai achar muito diferente, porque a língua dele, a primeira língua dele não parece com o espanhol. The greater the differences between the second language and our first, the harder it will be for most people to learn. Então, o kanji, Samuel está falando dos kanjis também. Kanjis são aqueles símbolos, né? Cadê? Quando eu falo, presta atenção nesse trecho aqui, ó. The greater, vírgula, the harder. Então, o que é isso aqui? Esse the greater, the harder, significa quanto maior as diferenças entre a segunda língua e a nossa primeira,
mais difícil. Então, toda vez que você quiser dar essa ideia, quanto mais tal coisa, mais aquilo, a gente usa assim. Ah, por exemplo, quanto mais rápido, melhor. Eu poderia falar the sooner the better. The sooner the better. Quanto mais breve, melhor. Tá bom? Então preste atenção porque isso aparece aqui bem distante na frase, mas elas estão no contexto. Many people answer that Chinese is the hardest language to learn, possibly influenced by the thought of learning the Chinese writing system. Olha aqui, ó, o Samuel falou aí. Muitas pessoas respondem que o chinês é a língua mais difícil para aprender, possivelmente influenciados pelo pensamento de que aprender o sistema de escrita chinês and the pronunciation of Chinese does appear to be very difficult for many foreign languages, the foreign learners. E a pronúncia do chinês aparenta ser mais difícil para muitos estudantes estrangeiros. Eu queria destacar aqui, cadê? Many people answer the Chinese to learn, possibly influenced by the thought of learning Chinese writing system. The pronunciation. Aqui. Quando ele fala aqui, and the pronunciation of Chinese does appear. Eu queria que vocês, só para poder, isso é rápido, por que esse does aparece aí? Se does é só para pergunta e é só para negativa. Eu sei que a resposta está pronta aí, porque vocês vão lembrar disso. Serve para? Não, não é isso não. Por que tem esse does aqui? Não é por causa de it. Sim, é por causa de um it que deve ter aqui, né? A gente está falando de língua. Mas por que ele apareceu aqui no meio de uma frase afirmativa se a gente aprendeu que ele é usado em perguntas e negativas? Ele auxilia na pergunta e auxilia na negativa. E por que ele apareceu na afirmativa? Para dar o quê? Para dar ênfase. Muito bom. Para dar ênfase. Então, aqui, ó. Então, muitas pessoas respondem que chinês é a língua mais difícil para aprender, possivelmente influenciadas pelo pensamento de que aprender o sistema de escrita chinês e a pronúncia dos chineses realmente parece ser mais difícil para muitos estudantes estrangeiros, né? However, contudo, for Japanese speakers who already use Chinese characters in their own language, learning writing will be less difficult than for speakers of languages using the Roman alphabet. Contudo, para os falantes do japonês que já utilizam os caracteres chineses na sua própria língua, aprender a escrita vai ser menos difícil, will be less difficult than, menos difícil do que para os falantes da língua que usam o alfabeto romano. Esse texto aqui, a gente está falando sobre língua, e basicamente o que ele está trabalhando aqui são grau comparativo e grau superlativo. Grau comparativo de igualdade, grau comparativo de superioridade e grau superlativo, ok? Bom, vamos lá. Some people seem to learn language readily, while others find it very difficult. Então, algumas das pessoas aprendem rápido e outras com mais dificuldade. Teachers and the circumstances in which the language is learned also play an important role. Então, os professores e a circunstância em que a língua é aprendida também têm um papel importante, bem como as motivações para aprender aquela língua, porque às vezes você está motivado para aprender. O rapaz está inserido na cultura, ele quer conhecer mais sobre a cultura chinesa, ele vai aprender mais fácil. Até porque conhecer uma língua também envolve conhecer o povo, porque a língua, ela não é só comunicação, ela é cultura. Ok? If people learn a language because they need to use it professionally, they often learn it faster than people studying a language that has to direct use in their day-to-day life.
Então, as pessoas que precisam aprender pelo trabalho, elas vão aprender mais rápido do que aquelas que precisam usar no dia a dia aqui. Apparently, British diplomats and other embassy staff have found that the second hardest language is most problematic is Hungarian. Então, diplomatas britânicos e outras embaixadas, né, descobriram que a segunda língua mais difícil, a segunda língua mais difícil é o japonês, que provavelmente which will probably come as no surprise to many, porque provavelmente a maioria não vai ficar surpreso por conta disso. Mas a língua que eles encontraram que será mais problemática é o húngaro, que tem 35 casos ou formas de substantivos concordarem com o seu sujeito, objeto e o caso genitivo, entre outras coisas, né? Etc. This does not mean that Hungarian is the hardest language to learn for everyone. Então, isso não significa que o húngaro seja a língua mais difícil para aprender para alguém. But it causes British diplomatic personnel, who are generally used to learning languages, the most difficulty. But it causes British diplomatic personnel, who are generally used to learning languages. Tá, não é mais difícil, mas causa dificuldades na comunicação, né, dos estudantes britânicos, que julgam ela mais difícil. However, Tabasaran, a Caucasian language, has 48 cases. Essa língua aqui tem 48 casos, então ela pode causar mais dificuldade para os diplomatas britânicos terem que aprendê-la. Vê que ele usou might. Então, ela pode causar uma chance pequena, tá? Então, o fato dele usar o might nesse texto significa que a chance é pequena. Então, quem escreveu o texto está querendo dizer o seguinte, olha, eu não estou dizendo que a chance vai ser grande, pode ser que tenha uma pequena chance de ser mais difícil. Então, tudo isso está nessa palavra might. Different cultures and individuals from those cultures will find different languages more difficult. Então, diferentes culturas e indivíduos de diferentes culturas acharão mais difícil aprender essas línguas. In the case of Hungarian for British learners, it's not a question of the writing system, which uses a similar alphabet. Olha, no caso do húngaro, para os britânicos, não é a questão do sistema de escrita, porque eles usam o mesmo sistema de alfabeto. But the grammatical complexity, though native speakers of related language may find it easier, while struggling with languages that the British find relatively easy. Então ele fala o seguinte, a dificuldade dos britânicos com o húngaro não é por conta do sistema de escrita, que é o mesmo, mas a complexidade da gramática. Muito embora os nativos de línguas relatas, né, de línguas correlatas, podem encontrar mais facilidade, enquanto while struggling with languages that enquanto eles consideram outras línguas mais difíceis, aquelas que os britânicos consideram mais fáceis. No language is easy to learn well. Então, nenhuma língua é fácil para aprender. Though languages which are related to our first language are easier. Muito embora, né, apesar das línguas que são mais relacionadas com a nossa primeira língua sejam mais fáceis. Então, aprender uma língua completamente... Learning a completely different writing system is a huge challenge. Então, aprender um sistema de escrita completamente diferente é um grande desafio. But that does not necessarily make a language more difficult than another. Olha aqui, o does, mesmo na negativa, ele foi usado solto, ou separado do not, justamente para dar ênfase. But that does not necessarily make a language more difficult than another. Não necessariamente torna uma língua mais difícil do que a outra. In the end, it's impossible to say that there is one language that is the most difficult language in the world. Então é difícil dizer que tem uma língua mais difícil no mundo, tá? Trocando em miúdos. A pergunta sobre quão difícil uma língua é para aprender é relevante para ambos, primeiro e língua for both first and second language exist. Para ambos,
que adquirem a primeira e a segunda língua. É a mesma coisa, é o mesmo nível de dificuldade? False, né? A gente falou aqui que não. Portuguese is definitely easier than Chinese? False. Bom, para nós é mais fácil. Para os espanhóis pode ser, mas para outros não, né? Então também é false. A Japanese speaker may well find the Chinese writing system easier than a speaker of European language, ok? Nós falamos sobre isso, né? Que um falante japonês pode achar que o sistema de escrita chinês é mais fácil do que o sistema europeu, verdadeiro. The Hungarian alphabet causes problems for British. O problema dos britânicos com o húngaro é por causa do alfabeto? Não, né? Porque eles usam o mesmo alfabeto. Hungarian is the hardest language in the world. É a língua mais difícil do mundo? False. Justamente por conta daquela discussão, né? Eles pontuaram aqui, mas aí ele citou depois uma língua que tem mais variedades do que o húngaro, né? Mas assim mesmo ele não fecha dizendo que é a mais difícil. Hungarian has as many cases as Tabassaran. Ela tem tantos casos quanto os Tabassaran? False, tem menos na verdade, né? Isso aí. Gostaram do texto, pessoal? Interessante, né? Ok. Many British diplomats learn Tabassaran. Eles aprendem? False, né? Por causa dessa dificuldade. Many não, né? The writer thinks that learning new writing system is easy. O escritor, né, a pessoa que escreveu o texto, acha que aprender um novo sistema de escrita é fácil. É fácil, pessoal? Não é, porque depende muito da sua língua materna. Ok? Questions? Agradeço a todos pela participação, pela presença. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse modelo de aula com leitura de texto, interpretação, tá? E até a nossa próxima aula. Aliás, eu vou mandar um recadinho para vocês no portal. Eu acho que na próxima aula vocês têm um simulado, salvo engano. Tá bom? Então tá, pessoal. Um grande abraço. Estão dispensados.